Fala galera, beleza? Meu nome é Matheus, faço parte da equipe da Belo Trade e hoje vou estar compartilhando com vocês a minha visão do Bitcoin. Bem, esse vídeo é um complemento à análise que eu compartilhei aqui na semana passada. Se você ainda não assistiu, aconselho dar uma passada lá, tem bastante conteúdo relevante, vou estar deixando o card aí no vídeo. Então, bora lá. Bem, na semana passada a gente mencionou bastante a questão dos volumes e onde eles ficam posicionados. Hoje, vamos falar um pouco sobre ranges, já que eu estou vendo mais um novo range sendo formado aqui no Bitcoin. Então, bora lá. Para a gente falar de range, a gente precisa entendê-lo mais um pouco. Eu trouxe um exemplo aqui da Flow, já que eu sempre gosto de trabalhar com exemplos e a Flow tá bem fácil aqui de explicar o conceito de ranges, tá? Então, o range basicamente é uma faixa de preço onde o ativo forma fundos e topos quase nos mesmos níveis. E esses ranges, eles podem acontecer tanto em tempos gráficos menores quanto em tempos gráficos maiores. Uma vez que a gente perde esse range, perde o suporte, a gente tende a formar um novo range abaixo. E esse range atual, o topo dele tende a ser o fundo do range anterior. Quando a gente percebe esse novo range sendo formado, as melhores faixas para a gente atuar é comprando no fundo do range, em especial quando a gente capta liquidez abaixo dos fundos, ou no topo do range, em especial quando a gente capta liquidez acima dos topos. Ó, esse aqui foi bizarro. Acontece que dentro dos ranges, geralmente a gente enxerga padrões, como por exemplo, aconteceu aqui um triângulo simétrico na Flow. Mas, caras, dentro de uma lateralização, dentro de um range, o que mais acontece são falsos rompimentos. Então, nessas áreas, cuidado ao operar rompimentos. Eu ficaria mais de olho para operar os falsos rompimentos. Então, voltando aqui agora, depois da gente entender isso sobre o range, a gente vem para o gráfico do Bitcoin e vê que basicamente ele se move em ranges, né? Seja ele um range num tempo gráfico menor ou um range num tempo gráfico maior. A gente observa que o Bitcoin estava dentro de um range aqui maior, a gente veio a perdê-lo. E descendo para tempos gráficos menores, a gente vê um novo range sendo formado. Lembra aquilo que a gente falou lá como exemplo da Flow? Que quando a gente perde um range anterior, o range atual, o topo dele tende a ser formado no fundo do range anterior. Então, por isso que eu tenho essas faixas em vermelho aqui desenhadas. São basicamente as faixas que a gente está de olho para vender, ou abaixo, as faixas que estou de olho para comprar. Já dizia o Vinny Lang, né? Dentro de um range, a gente fica atento para comprar um terço abaixo e vender um terço acima. Claro, não de forma aleatória, mas quando o preço chegar lá e a gente vê os gatilhos tanto pela análise técnica quanto pela análise de sentimento. Então, vindo aqui agora para o gráfico do Bitcoin, apesar desses padrões que a gente está formando aqui, como a gente comentou lá na Flow, dentro do range, a gente forma os padrões, eu teria muito cuidado com os rompimentos. Eventualmente, se a gente vir a romper para baixo, eu estou até de olho para comprar em níveis mais abaixos aqui. A gente já consegue ver esse range sendo o fundo dele aqui por volta dos 15.800 ali aproximadamente e o topo ali por volta dos 18. Então, eu estou buscando aqui, tá, uma potencial compra no Bitcoin nesse nível aqui dos 16.300 e alguma coisa. Basicamente é o nível de 0,68 dessa onda impulsiva aqui. E é um nível que a gente pode estar formando um falso rompimento desse triangulinho que a gente está formando num prazo menor. Além de ser uma região de captação de liquidez abaixo desses fundinhos. Então, é uma área inicial que eu estou de olho para buscar gatilhos do Bitcoin. Caso a gente não tenha gatilhos aqui dentro, níveis mais abaixo, como o fundo do range, pode ser a faixa para a gente estar de olho para comprar. E caso a gente venha acima, nossa, essas são as faixas que eu estou mais interessado em operar, já que a tendência majoritária é de baixa. Então, eu estou atento a
esse nível aqui de 0,618, que está lá por volta dos 17.280 aproximadamente, que é uma região de stop loss antes acima desses topinhos aqui. Além disso, a gente vai ter como confluência o POC do dia 11 de novembro, que ainda não foi testado. Com isso em mente, a gente aguarda o preço chegar em alguma dessas regiões. Se a gente ver gatilhos pela análise técnica e pela análise de sentimento, a gente vai estar operando tanto o Bitcoin quanto as altas. Tem diversas altcoins, por exemplo, que tem altos volumes acima e redefiniram range abaixo. Se o Bitcoin estiver chegando nessa região aqui de venda, caras, essas altas vão estar retestando, vão estar no cenário perfeito para a gente shortar. Porque, eventualmente, o Bitcoin rejeitando essas regiões e voltando a cair, o Bitcoin tende a ajudar as altcoins a continuarem a queda e ajudar nas nossas operações. Outra faixa mais acima que eu estou de olho para vender, caso o Bitcoin venha, é esse nível aqui dos 18.200, talvez um pouco mais acima, que é basicamente o topo do range, uma região também de captação de liquidez. Nessa faixa que a gente está, eu, sinceramente, diria que é uma no trading zone. A gente precisa esperar aqui algum dos extremos para a gente operar. Um terço abaixo ou um terço acima. Beleza? Falando na análise de sentimento, a gente vê um sentimento aqui também bastante neutro. Então, análise técnica neutra, sentimento neutro. Cara, realmente não tem muito o que fazer. A gente vai ter que aguardar algum dos extremos aqui no Bitcoin. Beleza? Então, basicamente é isso para o vídeo de hoje. Vamos estar de olho aí nos extremos para estar operando o Bitcoin. E só para lembrar a vocês, para quem não assistiu aí o vídeo anterior, a semana passada ainda, em um prazo maior, a minha visão ainda é mais baixista. Beleza? Então, por hoje é isso. Agradeço a participação de todos. Vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.